Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Vitamina Geek. Estávamos Uhul! sumidos, mas nós voltamos em breve com a Valéria. Logo, logo vai estar os três reunidos, vai ter muitas coisas especiais aqui no Vitamina Geek no mês de outubro. Surpresas. Fiquem ligados, não podemos falar ainda, mas vem coisa boa por aí. É Se mês de prepara, novembro. vem aí uma coisa muito forte. Uhum. Bom, mas hoje nós estamos aqui para falarmos sobre o filme. Sorria 2. Isso mesmo, vamos falar sobre o filme Sorria 2. Bom, a gente assistiu o filme Sorria 2, a gente vai falar o que a gente achou do filme, com spoilers. Então, mas antes vai ter a partezinha sem spoiler aqui para vocês. Então, Sorria 2, gente, está com 86% de aprovação da crítica e Bom, 81% do público no Rotten Tomatoes. O primeiro filme teve uma nota um pouquinho mais baixa. Teve 79% de aprovação da crítica e 77% do público. Lembrando que o primeiro filme, eu não sou muito fã do primeiro filme, mas ele fez muito sucesso. Ele custou muito pouco para ser feito, né? Pouco assim, né? Para nós meros mortais é muito dinheiro, mas ali dentro da indústria custou pouco para fazer, para ser feito e faturou muito. Então, lógico que ganharia uma continuação. mas eles também fizeram as propagandas muito boas do primeiro filme. Pessoas na plateia de futebol, lá sorrindo, mostrando realmente o filme, né? O sorrir, as pessoas com aqueles sorrisos amedrontadores em lugares públicos. Então isso chamou a atenção das pessoas. Então isso foi legal. Sim, o marketing foi um marketing criativo, eu achei. Mas eu sempre dizia, quando eu via essas coisas de filme, eu não me dava medo dessas pessoas sorrindo. Eu achava engraçado, eu achava, oxe, que esse povo tá sorrindo. Eu achava engraçado. Então eu não estava muito animado para ver o primeiro filme, então tanto que eu só assisti o primeiro filme pouco tempo antes de ver o segundo. Que eu nem queria ver, porque ai, que filme bobo, parece tão sem graça. Mas faz um resumão aí do primeiro filme, Luan, pra galera. Nossa, não lembro, faz muito tempo. Você que assistiu recente, faz aí um resumão do primeiro filme. Eu Bom, não lembro, de verdade. no primeiro filme a gente acompanha a Rose Carter, que é uma psiquiatra que vai testemunhar uma experiência ali traumática no consultório dela, que é quando uma paciente ela morre depois de estar lá infectada com um sorriso. E aí ela se torna a próxima pessoa que vai ser atacada por ele, Infectado. né? E ela já é infectada quando ela presencia essa morte, né? E ela se torna a próxima pessoa que vai ser atacada pelo sorriso, né? Por essa entidade demoníaca, esse monstro, esse ser, enfim. E a partir daí ela começa a ter essas visões, essas pessoas sorrindo, ter essas alucinações, enfim. E aí tem esse prazozinho ali de 7 dias, tipo Samara do chamado, para que o sorriso vai lá e eles morram literalmente, né? Desvivam, literalmente, depois de tantas alucinações que eles conseguem distinguir o que é real e o que não é. E aí, basicamente, é isso no primeiro filme. Ela. E aí é spoiler, né, gente? Porque o primeiro filme já foi de 2022. Então ela acaba desvivendo no final do filme, não sobrevive, mas sobrevive lá, acho que era o policial, que era amigo dela, queria ajudá-la, se preocupava com ela. Na verdade, se eu não me engano, ele chega no final, né? Quando ela já está desvivendo. E aí ele acaba pegando a doença nesse momento, quando ele chega na casa e ela tá lá, sendo atacado pelo esse ser. E aí, como esse filme fez muito sucesso, lógico que ganharia uma continuação, e aí tudo foi, na continuação sempre é tudo muito maior, né? Porque tem mais investimento, tem mais dinheiro, enfim. Então agora eles ampliaram, né, no segundo filme, a história. Então agora não é mais uma médica, né? Então agora a infectada será quem? Uma estrela pop, tipo assim, uma Taylor Swift da vida, uma Lady Gaga, uma artista pop que vai ser infectada com um sorriso, que é a Sky Riley, interpretada pela Naomi Scott. Para quem não tá lembrado da Naomi Scott, ela fez a Jasmine em Aladdin, ela fez a Ranger Rosa no reboot dos Power Rangers, ela também fez uma das Panteras, no novo filme das Panteras. Então E as ela canta muito protagonistas aí. bem. E ela canta muito bem, ela é cantora. Ela já cantava em Aladdin e canta nesse filme também. Inclusive,
Eles já tinham algumas músicas preparadas para ela por causa do filme. Isso foi até uma coisa legal que eles fizeram, que eles criaram lá um perfil dela, da, da, da Sky, né? Da personagem, no Spotify, nas redes sociais. E lá eles postavam as músicas, coisas da vida dela. Então foi outra coisa legal do marketing desse segundo filme. É, E ela também uma das coisas que eu valorizo é que o filme pode se chamar de musical, mas não só se torna um musical lá com músicas a qualquer momento. É diferente do último filme, de um dos filmes que a gente assistiu recentemente, Alô Coringa. Mas realmente tem música, mas eu não estou no ponto certo, no momento certo. E isso torna o filme legal. E as músicas são boas, são atrativas, né? Então isso foi um ponto positivo para o filme. sim. Então eles criaram esse perfil com essas músicas e ela também compôs algumas músicas. Inclusive, as músicas do filme são muito boas, mas a minha preferida é Doctor, I'm a new brand, I'm a spa, que é a música do começo, gente, quando ela faz uma coreografia lá dançando com os dançarinos. Maravilhosa essa música. E tem uma outra também que é muito boa, que é uma do show lá que ela apresenta, mas a minha preferida é essa do começo. Inclusive, escuto quase todo dia. Meio que aguente. É. O que eu posso fazer se eu estou apaixonado por uma cantora pop que nem existe? Sky Enfim, Riley. né? E que. Olha, aí já dá um spoiler, mas continua. Bom, e aí, como eu falei, então o filme agora ele vai ser tudo maior. Mas aí ele vai ter uma conexão com o primeiro. Porque o policial lá do primeiro filme, que estava infectado, ele vai aparecer nesse filme, que ele vai acabar sendo morto, mas antes de ser morto, ele vai passar a maldição para uma outra pessoa, que é esse carinha aqui que tá sorrindo para vocês. E esse carinha aqui é o cara que fornecia remédios para Sky Riley. Por quê? A Sky, ela sofreu um acidente de carro com o namorado, ele acabou desvivendo e ela ficou muito traumatizada com isso, então ela teve que fazer Não é zona de fisioterapia. spoiler já? Não, ainda não é spoiler, calma. Então ela teve que. Não é spoiler ainda, tá, gente? Isso aí vocês vão ver no trailer. E aí ela foi atrás desse cara pra buscar os remédios que ela precisa pra poder. Por causa das dores que ela sente, dos analgésicos e tal, e que ela não ia conseguir isso sobre prescrição médica. Então ela ia dar o jeitinho dela lá pra conseguir dar seus pulos flix de remédio com ele. E aí, quando chega lá, ele tá infectado, e aí vai começar o filme que ela vai presenciar a desviveção dele, e a partir daí a maldição ficará com ela. E aí tudo vai ser muito maior nesse filme. Agora a gente vai entrar na zona de spoiler. Se você ainda não assistiu Sorria 2, vá lá nos cinemas assistir. Ou essa menininha vai ficar sorrindo pra você enquanto você dorme. Se você já viu ou não liga pra spoiler, só continua aqui com a gente no episódio do podcast de hoje. Isso aí. Uma das coisas que você não contou foi que esse carinha, o primeiro infectado, o primeiro não, né? Mas esse que passou para Sky, o infectado que passou para Sky, ele não ia ser uma vítima. Na verdade, lá o cara do primeiro filme, que era um policial, ele foi infectar dois bandidos, duas pessoas que acaba eles vendem coisas ilegais, vamos dizer assim. Então ele estava tentando passar para esses irmãos, esses caras. Só que deu tudo errado, esses caras morreram e esse amigo da Sky acabou indo lá comprar essas coisas ilegais para poder revender depois. Ele vai buscar e ele revende. Só que ele acabou presenciando e ele acabou pegando a doença. E o cara que tentou passar para esses irmãos, né? Porque assim, a partir do momento que você mata alguém na frente de outra pessoa, a doença teoricamente passa para essa outra pessoa, né? Só que a gente não viu isso acontecer, a gente só acredita que foi isso, que seja isso pelo começo do filme. E aí ele acabou vendo e passando, né? E o rapaz que passou essa doença, esse sorriso, passou o sorriso, vou chamar de sorriso, passou o sorriso, ele acabou sendo atropelado ali e acabou morrendo logo no início do filme. E aí passa, pois, passa a parte para Sky, apresenta a Sky, mostra como ela é cantora, mostra tudo o que aconteceu com o namorado e que ela perdeu, ó, essa fama, ficou um bom tempo, não perdeu a fama, mas ficou um bom tempo internada para poder se recuperar do vício das coisas ilegais e pela também devido à desvivência do namorado, né. E aí ela passa e ela tá Detalhe, um detalhe então que aí ela ficou esse tempo afastada dos holofotes, só que ela tem essa pressão tanto da gravadora que está investindo nela, né, do dono da gravadora, enfim, das pessoas ali do meio musical,
quanto também da mãe dela, que tem essa pressão para que ela volte logo, faça um novo show. Então ela vai começar em alguns programas de televisão, anuncia nova turnê, não sei o quê, para dizer que ela já tá voltando ativa, porque eles estão investindo muito nela, então ela tem que cumprir algumas coisas de agenda, de contratos, lugares que ela tem que ir, eventos, essas coisas. E aí, como o Rodrigo estava falando, ela passa por, tem programas, ela se apresenta em programas, só que ela ainda sente muitas dores, e então ela não consegue mais receitar remédios, não pegar receita de remédios em hospitais, exatamente por causa dos vícios que ela tinha antes. Então ela não consegue mais receita. Então ela precisa pegar esses remédios com esse amigo para que ela não sinta mais dores, para que possa fazer uma boa apresentação. E quando ela vai, ela encontra ele transtornado, fora de si e usando muitas coisas ilegais. Então ela Não, acha que seja e é engraçado que assim, ele já recebe ela, que ele tá alucinando, né? Então ele nem lembra que tinha mandado. Ela mandou mensagem pra ele responde, fala pra ela ir lá, só que ele nem lembra que tinha mandado essa mensagem, porque ele tava lá é, alucinando por causa do sorriso, né? Ele não sabe, ele não conseguia então. mais identificar o que era real e o que não era. Mas quando ela chega lá, ele recebe ela com a espada no pescoço. E aí, minha filha, é porque a bichinha acha que ela nunca assistiu filme de terror. Porque se eu vou na casa de um amigo e ele me recebe com a espada no pescoço, e ele tá meio loucão, tá todo assim, transtornado, fala que vai no quarto escuro e demora 30 minutos, eu vou embora. A bichinha fica esperando, coitada. Então acho que ali ela estava desesperada, ela queria essa medicação a todo custo para fazer uma É, boa apresentação. e acho que ela achou que ele tava só drogado. Exato. Acho que todo mundo pensaria isso, né, então ela acaba ali. Só que ele, como o Rodrigo falou, ele demora muito no quarto, ele volta já com mais transtornado ainda, falando com a Sky, e aí teve um momento em que ele olhou para cima e viu um ser, só que a Sky olhava para trás e não via nada, e esse ser acabou fazendo com que ele caísse sorrindo no chão, levantasse, pegasse um peso de academia, daqueles, se eu não me engano, acho que é de 20 quilos, e acertasse na cabeça várias vezes até ele desvivesse, né, ele acabou se desvivendo. E aí acabou passando o sorriso para a Sky. A Sky, desesperada, poderia ligar para a polícia, mas devido ao passado dela e todas aquelas coisas legais jogadas na mesa, espalhadas na mesa, tudo quanto é canto, e por ele mesmo, né, pelo amigo dele ter ter passagem da polícia, ela não podia chamar a polícia, nem ligar para ninguém. Então ela simplesmente foi embora. No outro dia ela Porque ainda. o que ela não precisava era se meter em mais uma confusão e sair na mídia, nos holofotes, por causa de mais uma polêmica, uma coisa ruim. Então ela queria também evitar isso. E aí ela foi embora, ela começou a fazer programas, apresentações, fazer treinamento dos shows. E aí, nesses momentos, ela começava a ter alucinações. Ela via esse amigo lá parado no apartamento dela, no lugar onde ela estava. Então ela via ele em alguns lugares, meio que assombrando ela. Só que ele não mostrava o rosto ali, não de início, né? E quando mostrava era para dar realmente um jump scare. Na verdade, o filme dá muitos jump scares. E isso se tornou o filme mais atraente. Acho que se não tivesse isso, acho que ficaria um pouco mais murcho, mas isso atraiu muito, assustou muito, e isso é legal. Eu acho que, falando já como já é com spoiler, né? Uma coisa boa desse filme comparado ao primeiro. Eu acho que a violência tá muito maior do que no primeiro, tá muito mais gráfica, então as cenas são muito mais pesadas, assim, do sentido gráfico e violento. Tem mais jump scare, eu acho, tem mais alucinações do que no primeiro. Tanto que você não tem chega um momento que você não sabe quando é real alucinação e quando não é, porque elas estão muito boas, assim, o jeito que elas são construídas. Então você fica duvidando, será que isso é alucinação mesmo? Será que não é? Os sustos são bem feitos, os jump scares. E acho que quem carrega esse filme também nas costas é a Naomi Scott, a Sky, porque ela atua muito bem, então ela consegue interpretar muito bem esse desespero, barra, tô lidando com problema de saúde mental, barra dependência, barra uma criatura demoníaca atrás de mim, barra acho que tô Os ficando espíritos, doida, os fantasmas, então, tem uma barra cena que é no apartamento. pressão, né? É. Tem uma cena que ela tá em casa. Primeiro ela vai ter um autógrafo, é onde aparece aquela menininha que o Rodrigo mostrou no início do filme, né? Ela sorrindo o tempo todo pra Sky, se torna até cômico ali naquele momento. E aí ela vai para, depois disso tudo, passa um fã, chega nela e fala, sou muito fã e eu quero te abraçar, quero te beijar, aqueles fãs bem loucos, né? Bem doidão.
E aí ela vai pra casa, vai pro apartamento e tudo, depois de um tempo. E aí ela vê as roupas que esse homem estava usando jogadas no chão. E quando ela olha para o fundo do corredor, onde provavelmente é o quarto dela, ela vê esse mesmo homem pelado, totalmente nu, né. Isso não é explícito, porque tá muito escuro, ainda bem. E aí ela acabou vendo, e no momento é assustador ela ver aquele cara parado do nada e depois correr na direção dela, ela se desespera. Foi uma cena assustadora, porque aí ela se desespera, corre até a porta. Antes disso, ela tinha ligado pra amiga, que ela tinha uma amiga, mas devido a alguns acontecimentos do passado, elas não se falam mais há 1 ano. E aí ela tinha ligado para ela para falar: "Ó, preciso de você, me desculpa, sinto saudade, vamos voltar a conversar e tal". E aí essa amiga chega, né, ela chega no momento que a Sky vai abrir a porta, né, e ela entra, as 2 a Sky fala pra ela que tá ficando doida, que tá alucinando coisas, assim, bem de início. E aí a amiga fala assim, e ela conta a história do amigo, o que aconteceu lá no apartamento, então elas 2 acham que foi devido a isso, trauma devido às coisas que ela viu, né, do amigo. E aí a amiga acaba dormindo lá na casa, a Sky tem um grande pesadelo com relação ao sorriso, vendo o sorriso na amiga dela durante a noite, a buzina, e lembrando do passado, do acidente com o namorado, e da desvivência dele, fora as coisas legais que eles usavam. E aí ela acorda com a mãe chambando, e a amiga lá ainda no apartamento com café, a mãe fazendo café, e aí ela vai pra esse show, né, pra esse treinamento para o show, pra esse ensaio. E nesse ensaio ela acaba vendo o amigo de novamente, o espírito dele, tem uma parte em que ela tá já que ela não gosta do uniforme, porque ela tem uma cicatriz devido ao acidente que ela teve lá com o namorado, uma cicatriz muito grande na barriga, então ela tem vergonha dessa, então ela tem vergonha dessa cicatriz, ela não quer mostrar pra mãe, não quer mostrar para o público, então ela não quer usar uma roupa que a mãe, que a mãe quer que ela use, né, então acontece várias coisas nesse momento, até que, Sim. Eu as ia falar alucinações justamente ficam isso. muito mais fortes. Eu ia falar justamente isso, que são várias alucinações, a gente vai entrar em detalhe em todas elas, mas sempre uma é muito, são todas muito marcantes e sempre, assim, tem lá o jump scare, tem lá a construção muito boa, o diretor faz uns jogos lá de câmeras interessantes até também, a trilha Sim. sonora é muito boa, e aí então ela tem essa cena dessa alucinação, né, nesses ensaios do show, com os bailarinos, que ela começa a desconfiar até que, que o assistente tá querendo prejudicar ela, aí tem a Tem cena uma que ela cena Tem outra cena muito boa com os outros dançarinos, em que ela tá no apartamento, e os dançarinos estão todos lá no apartamento. E cada vez que ela desculpa, toda vez que ela deixa de olhar pra eles, ou que ela corre e eles vão atrás, é uma cena, e aí ela desmaia lá no apartamento, com aquelas pessoas que ela tá imaginando, né, que ela tá alucinando, e aí é levada para o hospital, né, logo depois disso ela é levada para o hospital. E lá no hospital tem uma das cenas, uma das alucinações, né, uma das cenas mais fortes em que ela tá deitada, o amigo vai e Antes sai pra disso, buscar água. Pode antes falar. disso, só mais uns detalhes. Tem uma cena também que ela tem uma alucinação num evento beneficente, que ela vê o namorado morto, que a cena também é bem impactante, que ela acaba, como ela tá delirando, então ela acaba enfiando os pés pelas mãos, machuca uma outra pessoa, todo mundo tá vendo aquilo, é muito assim, constrangedor e ao mesmo tempo é, Vídeo intenso. viralizado dela derrubando a senhora. Sim. E aí, fora isso, ela tava recebendo umas mensagens anônimas no celular de alguém que falou que viu ela lá no apartamento do cara, né? Que soube que ela estava lá no apartamento do cara que desviveu, o cara que fornecia os remédios para ela. Ela vai marcar um encontro com esse cara, aí vai descobrir que ele também já teve. Ele era um irmão de um cara do primeiro filme que também já teve lá experiência com sorriso. E no começo esse irmão não acreditava, depois ele começou a entender. E ele começou a pesquisar sobre a maldição e ele entendia que para a maldição acabar, ela tinha que, teoricamente, morrer, ou seja, o coração dela tinha que parar de bater e ela tinha que voltar à vida para poder, tipo, a maldição sair dela. Basicamente, essa era a ideia dele, né, quando ela encontra com ele. E também, ela como a Luan falou, ela faz as pazes com a amiga e tal, e todo esse rolê. E aí, depois tem um plot twist no final, que a gente vai falar mais daqui a pouquinho. É. E aí lá no hospital, ela tá lá deitada, né, depois desse desmaio,
e a mãe tá lá. Falou assim, ó, a mãe só quer saber de trabalho nesse coisa. Ela não importa que a filha tá lá deitada no hospital, acamada por algo que ela aconteceu com ela, com desmaio, não quer saber de nada, ela só quer saber de shows. E a Sky fica revoltada, né, briga com ela e tal, e no momento de alucinação ela só lembra que ela acorda com as mãos ensanguentadas, né, e com um instrumento que ela usou para ferir na verdade ela vê a mãe se destruindo, cortando o próprio pescoço, arrancando os próprios olhos, né, e aí E ela esse a ela mãe ela bate, se eu não me engano, a mãe acho que bate acho que o rosto no espelho, alguma coisa assim, isso, e aí corta ela quebra co os cacos, isso, ela pega os cacos e começa a se se defender. cortar. E aí a Sky, ela vê tudo aquilo, imagina tudo aquilo. Então, quando ela acorda, ela vê a mãe desvivida ali, desvivida não, que ainda não estava desvivida, estava ali caída, mas ela vê as mãos cheias de sangue, o caco de vidro cheio de sangue, então ela imagina que fui eu que fiz. Eu acabei desvivendo a minha própria mãe, tentando viver a minha própria mãe, não deixa ninguém entrar no quarto, ela pega uma roupa e foge. Ela não faz nada, só foge, pega a roupa e foge. Porque assim, ela ficou ela mandou mensagem antes para encontrar aquele homem que falou assim, ó, para que tudo acabe, você tem que morrer. Só que eu trabalho no hospital, então eu vou fazer com que você morra por 9 segundos, se eu não me engano, e depois eu revivo você novamente. Com É, injeção de né, adrenalina, só que ela com uma no injeção começo ela não grande queria, de adrenalina. isso. No começo ela não queria, né? Então eu falei assim, você tá doido? Não, não. Só que aí depois disso ela precisava, então ela foi, né, ele mandou mensagem pra ele e falou assim, tá bom, me encontra em tal lugar. Ele falou, me encontra em tal lugar. Na verdade, também, né, ela até fala depois que não é nem assim que ela mudou de ideia. Que ela até pergunta, por que você mudou de ideia? Que ela falou, a minha vida inteira, eu fui culpada de tudo que aconteceu com as pessoas, não sei o que, sempre estraguei a vida das Uhum. pessoas, e agora, tipo, ela não tinha nada a perder. Então ela só Sim. queria, tipo, ela não aguentava mais aquilo, então ela não tinha mais nada a perder. Ela só queria resolver aquilo, e se ela não sobrevivesse, tudo bem que ela não tinha mais nada a perder. Que todas as pessoas que tinham ao redor dela, ela já tinha perdido, né? As pessoas que É. ela amava, E, a cabeça dela. e aí logo depois ela tá lá toda ensanguentada saindo do hospital. E aí as pessoas veem tudo aquilo, veem todo aquele sangue, e ela se desespera e sai correndo do hospital. E lá fora, quando a polícia chega e ela ainda tá na rua, só que ela acaba encontrando a amiga. A amiga fala assim: "O que aconteceu?" Aí falou assim: "Não, só me tira daqui, me leva pra tal lugar." Aí a amiga falou assim, não, a amiga ela fala pra amiga: "Não, vai embora que eu destruo a vida de todo mundo." E a amiga fala assim: "Não, eu tô com você. Dessa vez eu tô com você, eu vou com você." Elas entram no carro e saem dali do hospital em direção até esse homem que tá num local específico, que, se eu não me engano, é um restaurante, que tem um frigorífero e tudo, que ainda funciona. É um restaurante abandonado e com frigorífero. E aí ela acaba encontrando a amiga, e só que no momento que a amiga estava dirigindo, porque a Sky falou assim: "Eu não sei dirigir", então a amiga dirigiu. A Sky vê o telefone tocar. Quando ela pega o telefone, quem é? Quem será que estava ligando para ela? Eu pensei, é a mãe, é o colega, o ajuda, sei lá, qualquer pessoa. Mas quem estava ligando para ela era a própria amiga. A amiga ligou para ela atendeu e falou assim: "Por que você tá me ligando? Eu não quero mais falar com você. Tudo que aconteceu, não dá para mais ter amizade com você." Então, quem era aquela menina que ela estava ali do lado dela, se não é a amiga, né? O tempo E inteiro, aí, né? Desde o o começo do tempo filme. inteiro. Então, ela fala assim, ela fecha os olhos e fala assim: "Não, me acorda", alguma coisa assim, me acorda, me acorda. Quando ela acorda, ela que tá dirigindo, a amiga nunca existiu, é fruto da imaginação dela, de tudo que estava acontecendo. Então a amiga nunca perdoou ela, nunca teve no apartamento dela. Então todo aquele momento da amiga foi só alucinação dela. E aí ela não sabe dirigir, perde o controle várias vezes do carro, mas aí ela consegue chegar lá no homem. Lá eles entram no frigorífero ali, ele falou assim que é para baixar a temperatura dela, é para baixar o batimento do coração. Aquilo vai ajudar para que depois ele possa reviver ela novamente. E ali, naquele momento, ele sai e ela tem uma outra alucinação. Ele sai, eu vou pegar não sei o que lá fora. Ele usa duas injeções, né? Além do gelo para do frigorífico para para baixar a temperatura dela, ele tem uma injeção que é para parar o coração, que eu não sei eu não lembro qual que era o nome do composto químico, né? Mas ele tinha uma para parar o coração e uma adrenalina para ela voltar à vida, a- né? Depois de tantos segundos lá.
Isso, e aí ela tem uma outra alucinação, ela vê a si mesmo, lá na época do acidente, com cabelos longos, né, acima da cabeça dela, essa ela dela, né, caiu por cima e começou a falar um monte de besteira com relação ao acidente, com relação à vida dela, que ela destrói tudo, que ela acaba com todo mundo e ela tem que morrer e blá 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 blá. E aí ela pega, né, nesse momento ela consegue pegar a adrenalina e ela consegue pegar o remédio para poder desviver e ela acerta em si mesma, É, e porque, aí porque ela meio que ela acaba fala assim, ah, então você acha que você vai acabar comigo, então na verdade não vai dar, você não vai conseguir, eu mesmo vou fazer isso. Aí ela faz isso pra tipo assim, ah, você não vai me pegar. e aí ela acaba, a gente vê que ela acaba ficando tonta, o monstro em si, ou o demônio, ou seja lá, aquele ser, ele começa a se afastar, sentindo teoricamente dores por aquele momento, tá dando tudo errado e tal. Só que o monstro volta, é outro plot que acontece, o monstro volta e fala assim: "Ah, você realmente acha que aquela agulha estava ali? Você acha que eu ia deixar aquela agulha ali? Ou você acha que Ou realmente, você você acha que tudo acha isso que era, se não que tudo isso era verdade? é, é". E aí, quando ela volta a si, ela está dentro de uma caixa, que é uma caixa, quando abre a caixa, ela acaba saindo dessa caixa toda desnorteada, sem saber o que está acontecendo. Ela vê a mãe ali, e ela vê que está na plateia, no palco, já para cantar. A mãe está ali, o amigo está ali, tá todo mundo ali, menos a amiga, né? Porque elas não se falam, mas as pessoas estão ali. Então, tudo aquilo que ela viveu, que ela viu, era uma alucinação, né? E aí, quando ela estava lá no show, era o último dia dela, o último momento dela, o sorriso, o ser, ele acaba entrando dentro dela mesmo, abre a boca e desvive ela naquele momento, ele entra nela e faz com que ela se desviva, tá, automático, se desviva, na frente de todas aqueles milhares de pessoas. Então, dá uma brecha, será que vai ter uma continuação de filme? Ou se, como que vai ser? Depende, porque foi milhões de pessoas, né? Milhões de pessoas ali Ou assistindo o show seja, dela. basicamente ela passou o que o sorriso ele conseguiu ampliar a maldição, porque todas aquelas pessoas que viram que estavam ali presentes viram. Então, teoricamente, Sim, todos poderiam ser os próximos amaldiçoados. Ou só que tem algum problema de mental, que está passando por algum não problema mental, mas quem está passando por algum problema de problema saúde mental, psicológico. alguma Isso. coisa psicológica por causa de algum trauma, perda, alguma coisa assim. Então, só essas pessoas que vão ser mais é, Suscetíveis. focadas, suscetíveis Suscetíveis. ou focadas na maldição, enfim. Nós não sabemos, não tem essas informações, mas E nem se vai ter um terceiro, né? teoricamente todo mundo que assistiu são os próximos amaldiçoados. Ou seja, ampliou ali para todo mundo, passou a maldição para uma galera. É isso aí. E aí acaba o filme. E aí vamos para as nossas considerações e vitaminas. Eu vou começar. Primeiro, eu acho que o filme é muito melhor que o primeiro, tipo assim, ele é 100% melhor que o primeiro. Muito, muito, mil vezes melhor que o primeiro. Em tudo, assim. A protagonista é muito melhor, a personagem é muito mais carismática, a gente torce por ela, quer que ela se dá bem, porque ela não é perfeitinha, ela é cheia de erros, mas a gente quer que ela consiga sobreviver. Eu acho os jump scares mais bem construídos ali, mais bem colocados. As cenas de terror são mais violentas, chamam mais atenção, deixam você mais, nossa, uau. Eu acho a ideia da maldição passar para todo mundo, eu acho uma ideia legal. Tipo assim, nossa, agora tipo, ninguém escapou. Mas talvez isso poderia ser em um outro filme, no terceiro filme, sei lá, tipo, no último filme. Ou esse fosse o objetivo dele, mas ele não conseguisse isso no final. Porque o que eu acho que eles perdem é quando eles matam a protagonista. Porque aí voltou para igual ao primeiro filme. A menina lutou, 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 morreu na praia. Morreu no primeiro filme, beleza. Aí nesse segundo trouxeram uma nova protagonista. Ela lutou, 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 morreu na praia. Morreu. E aí no próximo ele vai ter que trazer um novo personagem para ficar lutando, lutando, lutando. Será que vai morrer na praia de novo? Então eu acho que eles conseguiram trazer uma Final Girl que era muito boa, que era a Sky, que eles podiam ter mantido ela para os próximos filmes, ou para o próximo filme, e aí talvez num próximo filme, sei lá, fazia isso que se fosse o final da trilogia, alguma coisa assim. Mas acho que eles perderam muito matando a protagonista. Então, o filme é melhor, mas o final me decepcionou um pouquinho. Então, por isso eu dou 8 vitaminas. Bom, nessa eu concordo com você, eu acho que o final meio que decepcionou. Os jumpscares são muito bons.
os efeitos especiais, os efeitos sonoros, a música, a trilogia, ó, mas a música, tudo nisso é bom. A Sky, então, foi excepcional, ela atuou muito bem, né, ela sempre atuou muito bem, nesse filme ela arrasou, que ela mostrou a dor que ela passava, a tristeza que ela passava, né, ela deu aquele medo que ela passou, tudo aquilo, ela passou pra gente também, nesse sentido, no sentido de que a gente sentiu o que ela sentia, vamos dizer assim. A história ali no começo foi muito boa colocado, foi muito boa colocada, como que chegou até a Sky, como que ela passou por todo esse processo, mostra ali que ela realmente tem um problema, psicológico, vamos dizer assim, devido ao trauma que ela sofreu, né. Então, pode ser que por isso ela foi suscetível ao sorriso, né, essa doença, esse negócio aí que ela passou. Mas o final meio que decepcionou. Eu acho que ficou muito igual ao parecido, como o Rodrigo falou, ficou muito igual esse final, só que deixou esse ponto de interrogação, o que que vai acontecer se tiver um terceiro filme, o que que vai acontecer? Como é que vão fazer com todas essas pessoas, essas milhares de pessoas que estavam assistindo o show, incluindo os pais, a mãe dela e os amigos, né. Como que vai acontecer no na na nos o que que há nos próximos capítulos, né. Então acho que deixou esse final foi muito em aberto e ficou muito paio, vamos dizer assim. Poderia ter sido melhor. Mas o filme em si, pela Sky, pela história, assim, antes do final, foi muito boa, eu vou ficar com um 7,5. Muito bem. Então é isso, gente. Se você já assistiu Sorria 2, comenta aqui embaixo o que você achou. Cuidado com os spoilers. Não se esqueça de se inscrever no canal, seguir a gente lá no Instagram, @VitaminaGeeks. Também se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like, ativar o sininho para você ficar recebendo notificação dos próximos vídeos. E a gente volta em breve com um novo episódio do podcast para vocês. Isso aí. Tchau, galera. Sorriam e acenem.